Olá, amigos da Una Imóveis Conectados, mais um episódio da Una TV. E como vocês estão acostumados já acompanhando o nosso canal, se inscrevendo aqui, né, no Una Imóveis Conectados, acionando o sininho para receber as notificações. Neste episódio nós temos mais uma história de quase ou mais de 60 anos de história imobiliária, que é da Imobiliária 2000, que faz parte da Una Imóveis Conectados, e a gente tem o prazer de receber aqui Maurício Moritz, né, que fez parte de toda essa história, e a gente tem assim uma alegria imensa de hoje conhecer um pouco mais e dividir essa história com os nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença e aceitado o nosso convite, Maurício. Muito obrigado pelas tuas gentis palavras, Tati, e estou à disposição aí para a gente contar um pouquinho do que a gente viveu esses anos e divulgar aí as informações sobre o que nós fizemos aí ao longo desse período. 30 minutos talvez não bastam, né? Mas a gente vai tentar resumir, né? Vamos sim. Mas assim, a gente sempre começa falando eu sei que, né, você é curitibano da Gema, né? Tá aqui, né? Nasceu perto aqui do escritório, inclusive aqui no São Lucas, então conhece muita coisa, mas na sua vida profissional as coisas não começaram no setor imobiliário. Então, se você puder me contar, você começou como? Quem é o Maurício Moritz? Bom, a minha educação formal, eu sou engenheiro civil, eu cursei o UFPR e depois, quando eu terminei o curso de engenheiro civil, eu fui fazer uma pós-graduação no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, morei um ano lá. Olha isso, bacana. Depois eu fui fazer um mestrado em engenharia hidráulica, eu comecei a dar aula na UFPR de hidráulica para os cursos de engenharia civil, e daí, motivado pela faculdade, fui fazer um mestrado na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, morei lá 2 anos. Aprimorou o inglês? Ficou 100%? No começo era duro, entender. Tinha até professor paquistanês falando inglês, não era fácil. Mas a gente tem que se virar, né? Tem que se virar. A prática é o que leva, né? Na terceira semana você já tá entendendo tudo. Ou fala ou passa fome, né? Não tem muita opção. Ficava o rádio estudando de tarde e com o rádio ligado para acostumar o ouvido. E aí? Aí fez mestrado lá? Aí voltei, na época, Brasil próspero, eu te amo, meu Brasil, aí tinha muita hidrelétrica sendo feita. Eu fui trabalhar em São Paulo, trabalhei em grandes projetos de hidráulica, de obras de engenharia, Tucuruí, Itaipu, aí na parte de projetos. E depois, quando o presidente Sarney deu o calote na dívida brasileira, minguaram os recursos de financiamento, a coisa diminuiu um pouco, daí eu voltei para Curitiba e daí comecei a trabalhar na engenharia mais tijolo, aí trabalhei no setor de engenharia do Bamerindos, né? Trabalhei depois na engenharia do Citibank, até que em 85 fui convidado pelo Walter Sprengel, que era um dos sócios da Imobiliária 2000, a ser sócio dele lá, que ele queria ampliar um negócio de incorporações de imóveis dentro da imobiliária. Daí foi onde eu entrei no ramo. No esquema imobiliário. Eu estou há 30 e poucos anos nisso aí. Você vê, né? A pessoa entra no setor imobiliário, eu sempre brinco, né? É muito bom, né, trabalhar no setor imobiliário, porque a pessoa trabalha em vários projetos e faz mestrado, construção, hidrelétrica, tudo isso que você está contando para a gente, e aí entra no mercado imobiliário e fica, né? Então, realmente, o mercado imobiliário é um bom setor para trabalhar, Maurício? Veja, ele é apaixonante, né? Esse setor de vendas e o setor de incorporação. No início, eu cuidei também da área de revendas de imóveis, toda a área comercial, mas eu não me satisfazia na época assim com esse tipo de negócio. E a gente já tinha alguma tradição na 2000 em fazer loteamentos, eu me enfiei de cabeça nisso e a gente começou a resgatar assim, aquela opção por esse tipo de negócio da imobiliária. E nesse tempo fizemos entre 20 e 30 loteamentos. Chegou uma época, a gente ficou alguns anos na imobiliária sem ter o departamento de imóveis usados, porque daí a gente usava nossas equipes para vender só os próprios imóveis, né? Até o pessoal dizia, 2000 vai fechar, porque eles não vendem mais imóveis, não tem mais venda. Mal sabem eles, né? Mas a gente estava num outro negócio e
E era o que o momento requeria também, né? E eu gostava, porque aquilo, assim, com a minha formação de engenharia, acordava cedo, ia ver trabalho de drenagem, de tubulação, de asfalto de rua, esse negócio todo. Então, misturava a parte imobiliária com a parte de construção e ficamos muitos anos nisso aí. Mas funcionou, né? Funcionou, a gente teve bastante sucesso, a empresa foi muito bem durante esses 30 anos. Fizemos diversos condomínios, diversos loteamentos aí. E foi como a gente viveu esses últimos anos no mercado. E a gente sabe que a Imobiliária 2000 ela é referência no mercado, né? Assim, você pode conversar com qualquer pessoa em Curitiba, conhece a Imobiliária 2000, conhece de alguma maneira, ou por ter visto, ou por já ter usado os serviços, ou por ter, né, já feito algum tipo de negócio. O que você entende, assim, você em 30 anos você colocou aqui, né? Como era 30 anos atrás e como é hoje, assim, trabalhar? Era mais difícil, era mais fácil? Quais eram, assim, os desafios diferentes de hoje? Eu acho que os desafios eram as exigências legais, né? No passado, você fazia um projeto simples, ia numa prefeitura para aprovar. Hoje, são tantos projetos complementares, tanto detalhamento que se precisa para você fazer um empreendimento. Você tem uma ideia, no setor de loteamentos, até o IPHAN tem que ser ouvido para ver se, quando abrir a rua, não vai pegar um sítio arqueológico. Então, as coisas vão dificultando a parte ambiental, a parte de restrições. Enfim, no passado era muito mais fácil, né? Uhum. O pessoal vai mudando as regras com as boas intenções, mas acaba exagerando um pouco nas exigências e prejudica. E daí você não gerando terrenos, habitações, esse negócio todo, você acaba estimulando a clandestinidade, as invasões, as subdivisões sem documentação. Então, é uma pena isso, porque ainda há uma necessidade muito grande dessas incorporações de terreno, muita gente daqui a morar em casa e tal, mas estão cada vez indo para mais longe, que é pelas dificuldades que são impostas das aprovações, né? O loteamento hoje leva 5 anos para ser aprovado e você cansa de... Tem que ter bastante paciência, né? E assim, às vezes o cliente, né, a pessoa que tem interesse em comprar um produto como esse também, talvez não vai esperar tanto tempo, né? Então, realmente é um grande desafio, né, trabalhar com isso hoje. Mercado acho que tem. A hora que você consegue finalmente aprovar, existe mercado, existe uma demanda muito grande. O que existe é um investimento muito grande e se você ficar esse tempo muito grande para conseguir começar a ter retorno, ele começa a ficar inviável. Ou alguma tendência que está havendo aí que, para compensar, começa a fazer prazos imorais. Aí, o terreno vai pagar em 30 anos. Não é possível que você fique a vida inteira para pagar um terreno. Então, o cara fica escravo até porque um terreno é diferente de uma casa, né? Você compra o terreno, você vai financiar em 30 anos, você tem que fazer a habitação, construir ali. Então, não sei, mas aí já... E, assim, de outros produtos, assim, você acha que nesse período de 30 anos as pessoas mudaram de hábitos, evidentemente, né? Assim, eram mais casas, terrenos, depois a gente verticalizou e agora está vertical, agora a gente quer voltar para casa. Como é que é isso, assim? Tem diversos períodos. Ou é sempre igual? Não, são fases, Tatiana. Nós mesmos, na 2000, teve uma época que a gente vendia consórcio. Quando começou o consórcio de imóveis no Brasil, a gente fez um grupo de imobiliárias que fez o primeiro convênio com a Autoplan, que era a primeira empresa aqui. Isso. Vendemos aqueles consórcios. Teve uma época que a gente vendia casas pré-fabricadas da Batistella, tinha um showroom ali na Avenida das Torres. A gente diversificou bastante, atrás de alternativas, né? Sim. Mas muda. Tem época que, por exemplo, só se vendia, o grande produto para vender para investidores eram salas, conjuntos comerciais, porque o contrato de aluguel do comercial era um contrato mais fácil, o residencial tinha muitas restrições para reaver o imóvel, então o proprietário não queria o imóvel residencial. Isso vai mudando com o tempo, né? Sim. Hoje o imóvel residencial está bem diferente, as leis foram ajustadas e falta de imóveis para locação, há uma procura grande, o que tiver de bom aluga imediatamente, enquanto o residencial, o comercial, aliás,
Hoje tem uma dificuldade maior, tem muita coisa vazia, muitas lojas fechadas, muitos conjuntos em oferta. Então, são fases, né? Hoje existe essa fase do estúdio, do micro apartamento, de um quarto. A gente vê os lançamentos das incorporadoras, das construtoras, 20 metros, 22, 18, qualquer dia né? Então, dorme pendurado no cabide, né? Mas é a tendência do que estão fazendo não, hoje. claro, a gente brinca, mas ficou caro, o pessoal deixa a bicicleta lá embaixo, tem uma academia, tem lugar para lavar a roupa, tem uma salinha onde ele dorme e pronto, né? Mas é a tendência. Entendeu? Assim, a questão também de volume de espaço, de custos, né? De modo de viver, assim, a gente tem uma nova geração, talvez, né, que vem um outro com outras aspecto, a segurança, expectativas. né? Você hoje vê a classe média alta, não quer morar mais em terrenos de frente para ruas públicas, eles querem morar em condomínio fechado. Sim. Então, tem lá as suas vantagens, seus atrativos, a segurança. Então, são mudanças que vêm ao longo do tempo conforme se desenvolve a vida. A gente vê, né, apartamentos grandes, assim, eu gosto muito, inclusive, de ver produtos assim, né, apesar de não ser do comercial, né, mas acaba que a gente se envolve tanto com o imobiliário, né, a gente percebe que os mais antigos estão aquela cozinha enorme, né, aquela sala enorme, dependência de empregada, e quarto e tal, aquela, né, apartamento grande, gigante, e sim, às vezes nem com portaria, nada, mas acho que era a tendência da época, né, também. Então, hoje, acho que por questão até de a gente ter menos área, né, e as pessoas também precisam otimizar o recurso dela, o produto acabou encolhendo um pouquinho, né? Então, acaba que, assim, mas ainda eu fico imaginando, assim, quem gosta de apartamento grande não vai ter mudado o gosto, né? Continua gostando, né? Não, tem gosto para tudo. Tem mercado para tudo e tem também poder aquisitivo para tudo. Quem puder morar num apartamento grande, maravilhoso, com tudo, vai morar, né? Vai dizer, não, eu prefiro morar num de 17 metros. Não, por falta de uma opção maior. E talvez é o primeiro apartamento, depois ele vai mudar, vai ter os filhos, vai crescer a família, vai fazendo um upgrade. Você falou em quarto empregada, quer dizer, antigamente as famílias tinham empregada que dormiam no emprego, então tinha o quarto empregado, o banheiro de empregada. Hoje isso não existe mais. Sim, hoje obsoleto total. Né? Pouquíssimas famílias têm empregadas que dormem no apartamento e tal. Então, são coisas que mudaram com o tempo. Garagem, teve uma época que não precisava garagem era só em prédios de luxo, que as pessoas tinham um carro, depois um carro era pouco, 2 vagas, podia deixar o carro vagas. na rua, não tinha problema nenhum, né? Isso. Que coisa. Isso foi mudando. Né? Até eu visitei uma vez um empreendimento que não tinha vaga de garagem, mas a vaga de garagem era tão pequena, ela era quadrada. Então, eu acho que depois eu fui pensando, aí eu falei, mas por que essa vaga é quadrada? Não cabe nem bem do lado, o carro de lado e tal. Aí, conversando com uma pessoa que morava desde o começo naquele prédio, ela disse, não, Tatiana, aqui os carros eram diferentes naquela época. O tamanho do carro era diferente, então o tamanho da vaga da garagem também era diferente. O carro não era tão comprido, nem tão largo e tal. Eu falei, bom, eu já não vou poder saber. Mas é interessante, assim, viver tudo isso. E nesses 60 anos da Imobiliária 2000, as histórias de vida das famílias também acredito que também fazem parte da história da imobiliária, né? Talvez assim, o primeiro imóvel que a pessoa comprou, depois comprou o segundo, aí mudou de geração e tal. Como é que é viver isso, viver a vida das pessoas junto? Veja, a imobiliária, quando você fala que nós temos 60 anos, naturalmente eu não estava lá nos Não, obviamente, anos. né? Ela foi criada por... Você ficou 30. Eu sou de 85 para cá. 29. Opa, quase 40. Quase 40. É uma história de vida, né? Na verdade, os irmãos Sprengel, o Walter Sprengel e o Roberto Sprengel, foi quem iniciaram a imobiliária e tiveram uma prosperidade muito grande, a empresa foi muito bem, até que nos anos 80 eles se separaram, o Roberto foi cuidar dos negócios particulares e o Walter quis continuar com a imobiliária. Nessa ocasião que ele me convidou, então, para me associar com ele e que eu passei a participar, então, da imobiliária. Já tinha uma história, já. Já, a gente entrou com a coisa andando bem. Muita credibilidade, mas em função da separação dos irmãos, a gente começou da estaca zero de novo. Sim, tinha o nome e a credibilidade.
E é muito custoso hoje, porque se você perguntar se a gente é a mais conhecida, não é. Há 30 anos atrás, nós éramos top of mind no jornal. Qual é a imobiliária mais lembrada? Era 2000, sabe? Não somos mais. Mudaram algumas coisas, mudaram alguns objetivos nossos, não queremos ser a maior, mas a gente tem a satisfação de ser lembrada por palavras como confiabilidade, credibilidade, seriedade. Até algum público locador, inquilino, se queixa que a imobiliária é muito rígida com as exigências e tal, os processos. Muito conservadora, porque a gente preza muito disso, a gente leva bem a sério os negócios, né? Então, às vezes, a gente fica até uma imobiliária meio antipática sob o aspecto da visão de certo público. Mas é uma alegria a gente ver clientes antigos voltando, trazendo imóveis que já tiveram no passado. A gente tem, assim, como eu te falei, não somos a grande imobiliária de Curitiba mais, como já fomos, mas a gente tem um movimento bem legal e mas são uma referência, equipe muito né? boa. E é um nome muito forte, sim, né? Acho que até sim. hoje, assim, é importante a credibilidade que a gente tem no mercado. Isso que nós falamos no começo, né? Não, você pode perguntar para quem, assim, né? Lógico, não para quem chegou agora em Curitiba, mas, enfim, Imobiliário 2000, todo mundo sabe. O que é 2000? A imobiliária. Então, as pessoas, elas ligam isso. Todo mundo que me apresenta, às vezes eu vou num coquetel, esse aqui é o fulano. É Imobiliário 2000. Diz, eu fui juiz no interior, quando fui transferido para Curitiba, aluguei um imóvel na 2000. É impressionante o número de pessoas isso, né? que já não é mais cliente, mas que, ao momento, passou por lá e que, felizmente, tem boas referências. Boas né? referências. É legal até a gente falando, né, sobre boas referências e você falando sobre ser mais conservador ou os processos mais rígidos, enfim, para proteger até quem faz negócio, né? Então, é necessário. Às vezes a gente fala, né, que com o tempo, como há pouco falava-se que poderíamos deixar o carro na rua estacionado, que não tinha nenhum tipo de problema, hoje já não tem mais condições, né? Então, as coisas elas vão também sendo mais necessárias, né? As garantias, né? A documentação, até porque as pessoas também aumentaram e existem vários tipos de pessoas. Então, todo esse aparato de segurança, de proteção, para que os negócios aconteçam, acaba que vira uma necessidade maior também, né, Maurício? E aparecem os imprevistos, né? Você faz um contrato prevendo todos os imprevistos que você imagina, e aparece um imprevisto, de fato, que você não tinha previsto. E daí acaba fazendo parte ali, né? Assim vai. Agora, a novidade aí é gente alugando com documentação falsificada. Pois é. Quer dizer, então, os tempos vão mudando, são coisas que a gente não tinha que se preocupar, que hoje a gente tem que se preocupar. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Mas assim, é importante que o mercado entenda que é para o bem geral de todos, né? Isso que é importante. E dentro da UNA Imóveis Conectados, a Imobiliária 2000 também é referência. A gente percebe assim durante o trabalho, né, interno, muitas vezes dos diretores, dos gerentes, enfim, qualquer dúvida que alguém tenha, alguma coisa, vamos falar com o pessoal da 2000 que eles têm experiência nisso, né? Isso também é importante porque vocês fizeram parte do começo das redes lá, né? Você estava contando para mim há pouco, né? Era a rede de negócios imobiliários, era outra coisa. Conta para a gente. Essa história talvez seja um pouco desconhecida. Em 1993, eu estava almoçando na Câmara de Valores, um dos almoços normais de pregão, e o Nelson Galvão, que era um empresário, né? Ícone aqui, o Nelson sentou do meu lado, ele tinha voltado de uma viagem para a Europa, participado de um congresso internacional da FIABSE, né, que naquele tempo nem tinha FIABSE aqui no Brasil, a filial daqui. E o Nelson sentou e disse, Maurício, você já morou fora, você tem uma visão boa, por que você acha desse negócio que no exterior, quando você tem um cliente, se você não tem um imóvel, você vai no teu concorrente e lá você pega o imóvel e reparte e tal, não sei o quê. A gente podia pensar em fazer assim um negócio compartilhado. E daí, quando acabou o almoço da Câmara, o Luiz Cóssio, amigo também falecido, saudoso Luiz, era o presidente da Câmara, sentou conosco, fiquei eu, o Cóssio e o Galvão conversando sobre esse tema. A gente podia ter uma revista com a fotografia dos imóveis das nossos imobiliários, dos outros e tal. E nasceu. Havia uma coisa parecida em Goiás, mas eram acho que umas 4 imobiliárias numa rede, a gente
conversou com eles para ver mais ou menos como é que eles gatinhavam lá. E a gente criou a Rede Imóveis aqui, que era no começo, por sugestão do Galvão, era a Rede de Negócios Imobiliários. Né? Grande nome, né? E no ano seguinte, teve aqui em Curitiba o ENIC, que é o Encontro da Construção Civil anual, e daí agendaram para explicar para os empresários de todo o país o que era a rede de imóveis imobiliários. Foi aquele centro de convenção cheio, muita gente interessada, muita pergunta. Novidade, né? Era uma novidade aquilo, mas como é que dá certo teus concorrentes? Não, muita ética, muita credibilidade, muita exclusividade, é um ponto fundamental, porque sem exclusividade não tem como funciona. Trabalhar em rede. E assim foi indo. Depois o Secov daqui, no norte do Paraná, principalmente, fez o Merconop, que foi a rede seguinte. Depois esse Merconop migrou aqui para Curitiba. Depois criaram a Rede Fácil, Rede Paraná, depois se juntaram, fizeram a BI, depois a BI juntou conosco e hoje estamos juntos na UNA. É uma história. Então a gente está nisso aí desde 93, né? Comandou no início lá. Hoje já tem outra geração tocando o negócio, estamos sempre nos conselhos agora. Né? Pois é, isso é importante, né? Isso mostra o quanto esse tempo de trabalho lhe proporciona a possibilidade de aconselhar, né? Eu acho que isso hoje algo muito bacana, já são né? os filhos, a minha filha, o filho do meu sócio, que participam mais ativamente do dia a dia. A maioria das imobiliárias já estão na outra geração, passaram tantos anos. Geração. Mas que interessante, né? E você vê que muita coisa evoluiu, mas você falou um ponto aqui que me chamou a atenção, né? Dois, na verdade, ali nessa conversa que vocês tiveram na Câmara de Valores lá em 93, né, e tal. Parceria, né? Esse espírito de parceria que por exemplo, o mercado americano, né, que tem já isso como algo intrínseco do negócio. Não existe negócio sem ter uma parceria entre dois corretores, né? Mas a parceria e a exclusividade, né? Então, as coisas podem ter mudado no meio do caminho, mas essas duas coisas são os pilares. São os pilares, né? Isso não muda, né, Maurício? Isso precisa existir, né? E eu tenho uma curiosidade para te contar. Quando a gente começou, não existia internet. Pois é. O pessoal dizia assim, não, mas essa rede de vocês tem um negócio que já tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, quando vier para cá, essa internet vai acabar com vocês. Vai ser que nem uma luva para vocês, vai ser uma ferramenta maravilhosa. Entendi. Como é que a gente trabalhava? Cada imobiliária tinha os seus arquivos no seu computador dos seus imóveis, gravava num disquete, e um motoqueiro passava em todas as imobiliárias, pegava os disquetes, levava para o escritório central da rede, juntava tudo num arquivo único e devolvia para as imobiliárias. Então, diariamente... Olha isso. A internet era um motoqueiro. A gente atualizava o motoqueiro na internet. A gente atualizava os imóveis disponíveis nesse vai e vem de disquetes diariamente. Olha isso. Então, hoje, quando a gente vê alguma vontade, alguma preguiça de alguém... De preencher um cadastrinho, de usar, né? os nossos sistemas que são tão evoluídos e tal... Eles têm que saber que começou com... Vamos explicar o que é disquete, porque eu acho que tem gente... Disquete, gente, brincadeira, né? Existia o flexível e o rígido, lembra? Isso aí. O primeiro era o flexível. Eu vou dizer que eu trabalhava em jornal, na época eu era estagiária de jornal. E cabia o quê? 5, 10 fotos no máximo num disquete daquele. Então, assim... Era um pacote de disquete, na verdade, para ter muitos arquivos, né? E depois veio o rígido, que era mais durinho, cabia um pouquinho mais. Você colocava no computador, depois copiava. Depois inventaram as compactação para caber as fotos, compactar, né? Aí ficou bom demais. Filme não dava ainda, né? Não, vídeo não dava. Depois inventaram os filmes. Isso, scanner para escanear documento, umas coisas. Que época boa, né? A gente lembra com saudade. É gostoso. É uma evolução, né? Acho que quem para entender como tudo evoluiu, né? Quem já nasceu com os netos da gente, digitando e brincando. As crianças passando o dedo na tela. Não imaginam que antigamente tinha casa que tinha telefone e tinha casa que não tinha, né? Isso, e telefone era caro, era um bem que custava, né? Era um patrimônio, né? Ter um telefone. Celular, então, quem imaginava? Só no filme dos Jetsons, né? Lá no desenho, né? Verdade. Mas olha só que interessante essa história da rede. Essa ninguém tinha contado, então, que o compartilhamento era via motoboy e via disquete numa central. E aí, quando eu queria
quando eu tinha um cliente que eu não tinha imóvel, eu queria ver um imóvel do outro. Como é que eu fazia isso? Como é que eu ia consultar? Não, é que no disquete consolidado vinham os imóveis de toda a associação, que voltava para nós, então, consolidado com os imóveis Deixa eu ver todo mundo aqui. Que seria o portal hoje. Que eram 10 ou 15 empresas na época, e ali estava todo o arquivo com toda a oferta. Os imóveis. E o contato era por telefone, né? Mesmo como é hoje, não tinha WhatsApp, né? Mas se ligava para outra empresa, vou pegar tal chave aí e tal, vou passar aí com o cliente. E os negócios aconteciam? Acontecia naquela época, podia dar a chave para o cliente, ele ia olhar sozinho, no aluguel, né? Na venda sempre o corretor acompanhou. Hoje nem nos casos você manda o cliente sozinho. E a rede começou só com venda de imóveis. Não tinha locação. Não, a locação foi uma segunda fase que começou alguns anos depois. Olha isso, né? E hoje a gente tem aí um boom da locação, né? Falando de mercado um pouquinho, a gente tem uma busca enorme por produtos para locação. E as parcerias funcionam muito bem, né? Muito as parcerias continuam funcionando, É. apesar de que a gente tem um estoque mais baixo, então assim é menor do que anos anteriores, né? Você percebe que as pessoas elas estão querendo alugar mais e comprar menos? O que você me diz disso, assim, com a tua experiência? Eu acho que a gente parou um pouco de produção de imóveis, e quando a gente para, alguma crise que teve, após a pandemia e tal, houve um acréscimo grande, não havia público, não havia cliente para o número. Nós chegamos lá no Impespar a ter 15 mil imóveis residenciais para locação. Então havia uma super oferta. Aí, com essa parada de incorporações, isso foi sendo consumido. Baixou para 14, para 12, para 11. Hoje tem 6 mil imóveis para locação. Alguns deles não estão em bom estado, então também... Uma boa parte comercial. Uma boa parte não é boa e tal. Então, é isso. Daí, se você põe hoje um imóvel bom, em bom estado... Boa localização. A procura existe. Hoje, você põe um anúncio lá, faz fila o cliente fica até aborrecido, porque ele não pode ver imediatamente, porque tem 3 outras famílias que vão ver antes, entende? É rapidez, é velocidade. É oferta e procura. E hoje a procura está bem maior que a oferta. Né? Então, está aí uma opção também para investimento, né? Então, não tenha dúvida que hoje investir em imóveis... Para locação. É altos e baixos. Nós estamos nos altos. Hoje está muito bom... para investir para locação. Para investir para locação, com certeza. Dica boa, hein? Dica 2000. Poxa, que bom, é muita história para contar. Então, hoje você está junto, a gente percebe junto com a UNA, né, Imobiliária 2000, assim como outras tantas imobiliárias com muitas histórias, né? Algumas estão com tanta história quanto a 2000, outras mais novas, outras mais jovens. Então, hoje a gente tem culturalmente uma cultura empresarial bastante diversificada dentro da UNA, né? E o que é bastante positivo no meu ponto de vista, porque a gente acaba dividindo e aprendendo e ensinando e tudo junto. Assim, eu queria ver como é que você está observando isso, que é o primeiro ano da UNA, né? Como é que você está sentindo isso hoje, Maurício? Eu acho bacana, porque eu acho que as coisas boas vão sendo absorvidas pelos parceiros, e a gente também absorve ideias dos outros, e vai havendo uma homogeneização do modo de funcionar. A gente troca muita ideia, há um relacionamento de amizade entre os empresários. No passado era concorrente e desconfiança, né? Pô, é uma coisa nova também. Ele vai entrar na imobiliária do lado ali, sabe? O povo divide meus imóveis. Hoje a palavra parceria é real, existe uma boa vontade, a gente comemora quando o concorrente faz bons negócios, não fica desejando o mal para os outros, né? A gente quer mais aquele vendo o imóvel da gente, né? Evoluiu muito. Isso é bom para todo mundo, é bom para o cliente, que não precisa ir em 10 imobiliárias, ele vai em uma. Se ele pegar um bom consultor, o consultor faz o serviço de busca para ele e traz o imóvel de outras imobiliárias, leva, mostra. Com mais possibilidades, facilitou muito. Essa era a ideia inicial do Nelson Galvão, que quando um cliente chegasse com uma necessidade no teu escritório,
você resolvesse o problema dele, não ele precisasse correr o mercado inteiro para atender necessidades. Seja com o teu imóvel ou com o do companheiro, Isso, do parceiro. você não tem, você vai achar para ele, né? Isso é importante. Esse foi o âmago da formação das redes. E agora redes. deu certo. Cada Veio vez mais. dando certo e agora vem se consolidando, né? Não, e o Brasil todo, né? Hoje não se fala de imobiliária sem estar em rede, sem estar conectado, sem fazer parcerias. Isso está muito consolidado. Que bom. E é bom ouvir isso de alguém que tem todo esse know-how, que é Maurício Moritz, diretor da Imobiliária 2000. E a gente quer, assim, agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade de vir contar essa história, né, de coração aberto e dividir com todo mundo, dividir o seu tempo, que também é bastante concorrido, com o canal Una TV. Eu quero te agradecer aqui por isso, Maurício. Muito obrigado. Foi uma conversa muito agradável, falar sobre o que a gente já fez. Vamos fazer um brinde com o nosso caneco aqui, para a gente fechar nossas conversas, ó. A Una e a Imobiliária 2000. Viva a Tatiana. Imagina. Pessoal, olha só que delícia. Imobiliária 2000, Maurício Moritz hoje foi nosso convidado. Divida esse vídeo com os seus amigos, mostre e inscreva-se também no nosso canal. E a gente fica muito feliz por você estar conosco aqui. Na próxima semana tem um novo episódio. Até lá.